Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um sábado aí. Estamos juntos na graça e no conhecimento, amém? Quem viu Deus cavalgando em uma nuvem? Essa live é respondendo um comentário, que eu recebi recentemente. Falaram para mim se alguém viu Jesus vindo numa nuvem no ano 70. Então, eu estou respondendo a pergunta com a outra pergunta também, né? Então nós vamos falar sobre isso. E essa live promete aí, porque nós vamos falar da escatologia consumada, amém? Deuteronômio 33, 26. Não há outro, ó amado, não há outro, ó amado, semelhante a Deus que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens. É isso aí. Nós vamos falar bastante sobre isso aí, viu, irmão Wilson? Me fizeram um comentário em um vídeo que eu fiz. Eu não vou aqui expor aqui o nome da pessoa, porque não tem necessidade de fazer isso, né? Mas é uma pergunta que a maioria dos futuristas, eu digo 99,99%, então é uma pergunta normal que as pessoas fazem, principalmente os futuristas, né? Porque eles esperam ainda a vinda do Messias, literalmente, de carne e sangue. Então fizeram essa pergunta para mim em um vídeo que eu lancei no YouTube. Mostre para mim o nome de alguma pessoa que viu Jesus vindo sobre as nuvens no ano 70. Então eu fiz esse vídeo, né, estou fazendo esse vídeo aqui, uma live, né? Respondendo e mostrando o porquê que ninguém pode ver Jesus hoje, como Espírito, né, sobre as nuvens. Então nós vamos falar sobre isso aí. Amém, meus queridos? Então, meus queridos, eu quero começar aqui lendo as Escrituras. E nós vamos voltar lá no princípio do livro da lei, que é o Pentateuco, né, os 5 livros da lei. Eu quero aqui fazer uso da Bíblia, mas eu gostaria de trazer um versículo que antecede aqui. Olha só, a Bíblia, as Escrituras nos diz, não é eu, não é nenhum dos irmãos que estão aqui conosco, não é ninguém aqui dizendo, eu acho. Aqui nós não achamos nada, nós lemos e mostramos que está escrito. Aí cabe, não depende de mim, mas do Espírito e do desejo de cada um de encontrar a verdade, né? Diga-se de passagem que a verdade, ela é uma pessoa, e é Cristo. Então, a Bíblia nos diz que ninguém não é alguns, ninguém é ninguém. Ninguém jamais viu a Deus. Está lá em João, capítulo 1, verso 18. Olha só como está escrito. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então, ninguém viu a Deus, né? Lá em Êxodo, livro da lei, segundo Moisés, está escrito assim. Êxodo 33, verso 18. Então disse Moisés, não é o Orlando que está dizendo, é Moisés, tá? Moisés. Peço-te que me mostres a tua glória. Verso 20. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Então, meus queridos, a pergunta que eu faço, se você que está assistindo esse vídeo, essa live, né, que vai ser transformada em vídeo, se você crê que Jesus é o mesmo Deus das Escrituras, o mesmo, porque só há um Deus, só há um Salvador. Então, se só há um Deus e um só Salvador, então Jesus diz que ele é Salvador. Que ele é o Salvador, né? Ele é o Messias, o prometido. Então, meu querido, aqui está se referindo a um só Deus. Em manifestações diferentes, mas um só Deus. Então, se ninguém pode ver a Deus como ele é, e como que Deus é? Espírito, não é isso? O Espírito. Ele não é o Pai
dos espíritos. Então, Deus, ele é o Espírito. Jesus de Nazaré, quando ele ascendeu aos céus, ele continua sendo Jesus de Nazaré? Ou ele voltou a ser o que era antes? Porque ele veio cumprir o que diz as Escrituras, não é isso? Se ele veio para cumprir o que diz as Escrituras, ele cumpriu. Efetuou o maior e mais perfeito sacrifício. Ele ascendeu ao céu e agora ele é o quê? Jesus de Nazaré de novo? Não. Ele voltou a ser o que era antes, o Espírito. Então, como que Deus pode vir sobre uma nuvem e todo olho o ver? Se Moisés, que era assim, né, com ele, porque a expressão aqui, que Moisés falava com Deus face a face, não é que Deus falava assim, ó, como eu estou falando com vocês aqui, você vê no meu rosto e eu vê no rosto de vocês. Não, não é isso. É uma linguagem figurativa de que Moisés tinha uma intimidade com Deus tão grande que ele falava com Deus como se falasse com um amigo. Tanto é que certo ponto da escrita, Moisés ele coloca entre aspas, né? Como posso dizer assim, Moisés colocou Deus na parede, quando Deus quis exterminar por completo o povo que saiu do Egito. Que ele falou, Senhor, não faça isso, porque se você fizer isso, eles dirão. E os irmãos conhecem a história, né? Então é claro que essa expressão de Moisés poder falar com Deus face a face, ou seja, se ninguém pode ver a face de Deus e seguir vivo, como que poderia Moisés falar face a face com Deus? Então, a frase face a face é uma figura de linguagem que indica que eles tiveram comunhão bem próxima. Então, essa é uma das linguagens de figura em que os líderes nunca nos ensinaram. Nós sempre aprendemos tudo de forma visível e literal. Até o reino de Deus, nós aprendemos que ele virá fisicamente, porque nós temos que ver o reino. Não é isso que diz as Escrituras e nem o Evangelho, né? Então, seguindo aí, meus queridos, olha só. Aí essa foi a pergunta que fizeram para mim. Olha aí, Pérola da Graça já adiantou aqui, ó. Vi sobre as nuvens, não era ver Cristo numa nuvem no céu, pois ninguém poderia ver o Espírito de Cristo a olho nu. É isso aí, meu querido. Tá vendo? Vi sobre as nuvens foi trazer justiça e juízo à casa de Israel, a qual nós não fazemos parte da casa de Israel do primeiro século. Porque o Israel do primeiro século não tem mais. O que tem hoje é uma nação que foi reerguida de novo, né? Os irmãos conhecem a história da ONU, né? E foi feito divisões de Estado, né? Então, meus queridos, me fizeram essa pergunta e, com todo respeito, eu não quis ficar só nas minhas palavras, né? Então, nós aqui não estamos aqui para trazer achismos. Nós não estamos aqui para dizer, eu acho que é assim, eu acho que é daquele jeito. Não, eu acho não. Está escrito e eu vou mostrar. Então, a pergunta foi, se Jesus de Nazaré veio no ano 70 DC, por que ninguém viu? Então, essa foi a pergunta que me fizeram. Então, essa é a pergunta, ou seja, essa é a pergunta mais frequentemente feita e recentemente eu recebi. Não vou dizer que é mulher e nem que é homem. Me fizeram essa pergunta e eu achei interessante porque é uma pergunta, meu querido, que todos os futuristas fazem. Eles querem ver Jesus vir sobre as nuvens, literalmente, de carne e osso, né? Cabelo cacheado, loiro, né? Com os olhos azuis, né? Aquela roupa vermelha, do jeitinho que Hollywood escreve, eles querem ver. E eles batem o pé, eu quero ver Jesus vindo em seu cavalo branco. Não é isso que nós aprendemos? Foi isso que nós aprendemos. Mas é isso que as Escrituras nos mostram? Claro que não. Não tem base. E nós vamos ver isso aí. Nós estamos aqui para mostrar. Olha só, o primeiro ponto é ensinado que Jesus é Deus. Sim ou não?
Você crê que Jesus é Deus? Ou você crê que existe um trono para o Pai, um trono para o Filho e um trono para o Espírito? Ou seja, a Trindade ali, dividida em três? É isso que você crê? Nós não cremos assim. Nós cremos em um Deus único, e que Ele tem o poder, a onipresença, onipotência e onisciência de fazer como Ele quer, a hora que quer, do jeito que Ele quer. Então, Ele usou do seu poder, é isso que nós aprendemos, dentro das Escrituras, não no sistema religioso. No sistema religioso nós aprendemos até a acreditar na mula sem cabeça. Mula sem cabeça, Saci Pererê, o faz de conta, né? Que é do sítio Pica-Pau Amarelo. Então nós aprendemos o faz de conta. Faz de conta que esse pedacinho de pão é o corpo de Cristo. É essas coisas. Então nós aprendemos essas fantasias, né? Fantasias religiosas. Mas nós não aprendemos o que realmente as Escrituras dizem. E graças ao Eterno, né? Louvo a Deus, porque foi tirado dos nossos olhos uma cegueira religiosa, tradicional. Cegueira religiosa tradicional, porque nós não seguimos Escritura, seguimos tradicionalismo. E há uma grande diferença em você seguir Bíblia e tradição. A tradição é o que os homens dizem. Bíblia é o que os profetas, os apóstolos e o próprio Cristo diz. Aí está a diferença. Então foram 25 anos, meu querido, seguindo tradição. Eu não seguia a Bíblia, eu seguia tradição. E nessas tradições aí, meu querido, nós aprendemos muita coisa antibíblicas. Antibíblicas. Então, meu querido, olha aí. Primeiro ponto é ensinado que Jesus é Deus encarnado. Isso nós aprendemos e é o que nós defendemos. Porém, não o corpo glorificado. Não o corpo glorificado. Pois Jesus ressuscitando, ele vai assunto aos céus, não é isso? Jesus ressuscitado, ele é assunto aos céus. Ele entra em um estado de glória, não é isso? Ou seja, ele volta a ser o que ele era antes, o Espírito. E ele não pode mais voltar em um estado de corpo físico. Ele não pode mais voltar em um estado de humilhação. O que é um estado de humilhação? É o que ele foi transformado em um corpo humano. Você acha que esse corpo nosso aqui é um corpo o quê? É um corpo de humilhação. É? Então, o próprio Deus, ele se passou pelo mesmo que nós estamos passando. Hebreus capítulo 2, verso 14, e assim como os filhos participam de carne e sangue, nós, os filhos participam de carne e sangue, assim ele também, ele quem? O próprio Deus, o Criador, ele também usou da mesma forma, carne e sangue, para que, pela sua morte, pudesse aniquilar aquele que tinha o poder do império e da morte. Quem tinha o poder do império e da morte? Os líderes vão dizer que é o diabo, o ser espiritual. Mas quem tinha o poder da condenação e morte, quem era? Moisés, não é isso? Não era a lei? Era a lei. Então, Filipenses 2, você pode acompanhar na sua casa aí, Filipenses 2, do 5 ao 11. Eu não vou ler todos os versículos para ganhar tempo aqui. Filipenses 2,7 diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo. Ou seja, ele se despiu da sua glória, tomando a forma de servo. O próprio Deus, o Criador, ele se despiu da sua glória, da sua majestade e participou de um corpo. E esse corpo teve um nome. E o nome sobre todo nome, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Né? Então, sendo feito semelhante aos homens, verso 8, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Verso 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus queridos, a pergunta que eu faço é: qual a necessidade do Senhor aparecer em estado de humilhação de novo? Porque, seguindo a linha de raciocínio do sistema religioso futurista,
Eles querem ver Jesus em um cavalo branco, literalmente, cavalgando, pocotó, 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 em uma nuvem. E os olhos têm que ver. Mas ver o quê? O Espírito. Como o irmão colocou aí no começo aí, né? Mateus capítulo 24, verso 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, né? Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Em outras traduções diz águias, referindo-se ao símbolo do exército romano no cadáver, que é Israel, o povo de Israel, o povo daquela nação, o povo daquela geração, o povo daquela era, os judeus daquela era, né, que seria julgado e destruído devido ao cerco romano que se deu naquela cidade. Amém, meus queridos? Então, qual a necessidade, meus queridos, de Jesus, do próprio Deus, se encarnar outra vez, só para satisfazer o desejo dos futuristas de ver Jesus, o Filho do Homem, de novo, de forma visível? Lindalva, eles desenham Jesus do jeito deles. Pois é porque Hollywood, né, ganhou muito dinheiro, muita fama, ganhou muito dinheiro com os filmes de Hollywood deixados para trás, e é assim que eles veem Jesus. E se você for olhar os estudos, Jesus nem loiro é. É de uma cor escura, né? Nelson Munhoz dos Reis. Graça e paz, meu nobre amigo. Só parei aqui para crescer no conhecimento. Já assisti muitas mensagens suas. Parabéns, professor. Amém, meu querido. Obrigado aí pelo carinho, viu? Exatamente. Se Cristo tivesse voltado no corpo físico, seria uma reencarnação. Coisa de tal abominação a Deus. Isso mesmo. Isso aí. Um irmão aqui do sistema me disse que ele apareceu para os discípulos em carne depois da sua morte, e assim também ele subiu. Mas a expressão subiu, ele subiu o quê? Em uma nuvem, né? A nuvem quer dizer juízo. Então ele subiu como juízo, vai descer como juízo. É isso que quer dizer o texto. Ele subiu como juiz e descerá como juiz também, para julgar aquela nação. É bem colocado isso aí de Atos dos Apóstolos, que é o que eles mais usam para a defesa do futurismo, né? Eles dizem assim, lá está escrito que da mesma forma que subiu, como a irmã Vanilda colocou aqui, né? Da mesma forma que subiu, assim também o veremos. A pergunta que eu faço é, quem o viria? Quem o viria? Se fora em um corpo físico, como o sistema religioso espera, quem o veria dessa forma? Usando a expressão literal, né? Quem viria Jesus de Nazaré vindo sobre as nuvens? Vamos ler? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam em uma nuvem. Nuvem é uma linguagem de figura, que quer dizer juízo. Nós vamos ver isso mais para frente. E uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Não viram mais, né? Verso 10. Estando ele com os olhos fitos no céu, eles quem? Eles quem? Os galileus. Não é isso? Não era eles que viram? E se fosse de forma literal, quem viria de novo? Vamos ler? Enquanto ele subiu, eis que junto deles apareceu 2 varões vestidos de branco, né? Anjos, né? No caso. Verso 11. Os quais lhe disseram, varões galileus. Ah, eu pensei que era brasileiros. Varões brasileiros. Não, é galileus. Ah, eu pensei que eram os americanos. Não é varões americanos. Não é varões chineses. Não é varões africanos. Não é varões franceses. Não. São varões galileus. Quem é galileus? Quem nasce na Galileia. Galileia é qual a nação? Quem é esse povo? São judeus? Por que ficais aí olhando para o céu?
esse Jesus que subiu como rei, como juiz, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir. Vir como o quê? Como juiz. Assim como para o céu ouvistes ir. Então, os anjos estão falando, né? Os dois seres de branco aqui estão falando para os galileus que eles o verão da mesma forma que subiu. Eles, os galileus. Não tem nada a ver conosco. Então, se a vinda de Jesus sobre as nuvens se desse realmente de forma física, como a massa, né? A massa religiosa ensina, quem deveria ver primeiramente, como diz o texto? E se for para os nossos dias, aonde que estão os galileus? Porque eu não sou galileu. Alguém aí que está conosco aí, irmão, Pérola da Graça, você é da Galileia? Você é galileu? Busca aí a sua naturalidade, né? Busca aí a sua origem. Se você for da Galileia, você está no sal, hein? E onde estão esses galileus que verão? Pois é, uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta que eu até escrevi aqui para não esquecer. Cadê os galileus para os dias de hoje? Que tem uns aí que dizem que é daqui 2 anos, Jesus vai voltar, né? Eles têm, né, essa coisa, né? Para eles venderem os seus livros, para eles venderem os seus cursos de teologia futurista, eles precisam colocar datas para ir enganando o povo. Sendo que o próprio texto diz que nem Jesus de Nazaré sabia o dia. E ele não falou nem o dia nem a hora, mas ele deu sinais sobre a sua vinda. E é isso que nós tratamos aqui, sinais da sua vinda. E lá em Mateus capítulo 24, verso 34, na linguagem de hoje, é muito boa esse texto aqui, meu querido. Depois de toda aquela narrativa de Jesus falando sobre os sinais, sobre a vinda dele nas nuvens, que é uma linguagem de figura, que ele vai trazer juízo sobre Israel do primeiro século, não é o mundo cosmo, né? É o mundo daquela era. Então, depois que Jesus falar que o céu, o sol e a lua perderia o seu brilho, que está falando de governos, as estrelas cairão, que quer dizer pessoas cairão, né? Autoridades cairão. Então, olha só, Mateus 24, 34. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. São palavras de Jesus, né? Em uma tradução diferente, né? Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Quem é que estavam vivos na época, na geração de Jesus? Era nós? Não. Nós nem havíamos nascido ainda, né? Então, aqui é uma linguagem muito, muito fácil de se entender, que todas aquelas coisas, eu li aqui o versículo 34, e começa a narrativa da escatologia. Ele não está falando o dia e a hora, mas ele está deixando aqui que não passaria a geração dos discípulos, a geração que ele estava vivendo, não é isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 42. Olha aí. E foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Indo o assunto aos céus, em uma nuvem, quer dizer que ele agora é juiz sobre o povo, né? Por isso que quando ele foi interrogado pelo sumo sacerdote, Caifás, né, ele diz, diga para nós, tu és o filho de Deus? E ele diz, tu disseste, e em verdade eu te digo, que os teus olhos verão. Não somente os olhos de Caifás, mas de todo o sinédrio. Veria o filho do homem vir sobre as nuvens. Quando ele usa essa linguagem de figura, o sumo sacerdote sabia o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo assim, ó, eu, aqui, ó, essa pessoa que você está falando, quando eu vier no reino, eu vou trazer juízo sobre você. Então ele se indignou-se. E ele rasgou as vestes sacerdotais, que também é uma expressão que ele está terminando ali o seu serviço sacerdotal, porque o maior do sacerdote estava ali na frente dele.
não segundo a ordem de homens, mas segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, a ordem do próprio Deus. Né? Então, um outro texto que expõe de forma antifuturista, né, é o texto Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, vim sobre as nuvens, não é, né? Você vai ver lá na nuvem, não. Vim com as nuvens é vir em juízo. Né? E todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. Olha, quem que transpassou o Filho do Homem? Foram nós que transpassaram ele? Claro que não. Quem transpassou Jesus de Nazaré, literalmente e também, historicamente falando, foram os judeus que transpassaram ele. E todas as tribos. Eu não faço parte de nenhuma tribo. Brasil não tem tribo. Tem a tribo indígena lá, né, do cacique, né? Mas está se tratando de qual tribo? O Israel daquela era dividido em quantas tribos? Vocês sabem que o Israel daquela época foi dividido em 12 tribos, não é isso? Uma das tribos para serviço sacerdotal e o serviço do templo. As demais 11 foram divididas, cada um teve a sua herança de terra, e aí está o Israel daquela época, né, daquela era. Então aqui está tratando do povo de Israel, não está tratando de um povo futuro, um povo que nem havia nascido ainda. Não tem lógica isso. Então a pergunta que eu faço aqui, ó, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra, Israel, né? Se lamentarão por causa dele. Sim, amém. A pergunta que eu faço é, quem transpassou o Senhor? O povo judeu da primeira aliança. Vamos ver? Zacarias 12:10. Mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém. Habitantes de quem? Jerusalém. Então, a profecia aqui é contra quem? Jerusalém. O que tem a ver, meu querido? Por que os futuristas, por que os pastores, os bispos, os apóstolos aí, o Senhor dos Anéis, os homens dos canudos, por que eles insistem em nos incluir nas profecias bíblicas? Por quê? Aqui, meu querido, mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação, de graças e de oração. Ponto. Eis que eles olharão para a minha pessoa, aquele a quem eles mesmos, eles quem? Jerusalém, Israel, os judeus, né? Eles mesmos transpassaram e plantearão e se lamentarão por ele como quem chora a perda de um filho único e verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Verso 11. Naquele dia, lançando uma profecia para o futuro deles, não o futuro nosso, o futuro deles, naquele dia muitos plantearão. Lembra a passagem que as mulheres começaram a chorar por causa de Jesus? E ele falou assim, mulheres, não chorem por mim, chore por vocês mesmas, né? E pelos seus filhos. Porque a ira do Senhor viria sobre eles. O julgamento seria sobre eles. O dia de acerto de contas seria sobre eles. Passou, meu querido. Não é futuro. É preterismo. É passado. Então, a perda de um filho. Naquele dia muitos plantearão em Jerusalém como os que choraram em Hadad e Rimon, no vale do Megido. Verso 12. Toda a nação. Qual nação? Jerusalém, né? Israel, né? É isso aí, Israel. Chorará em separado. Cada família com suas mulheres planteará. A família de Davi com suas mulheres. A família de Natã com suas mulheres. A família de Levi com suas mulheres. A família de Simei com suas mulheres.
e todas as demais famílias com suas mulheres. Você está incluído em alguma dessas famílias aqui? Você por acaso faz parte da família de Davi? Você por acaso faz parte da família de Natã? Você por acaso faz parte da família de Levi? Você por acaso faz parte da família de Simei? Você por acaso faz parte de alguma família judaica? É complicado, né, meu querido? Agora eu quero ler aqui, meus queridos, João capítulo 19, verso 37, e mais ainda, como diz as Escrituras. Como diz o quê? As Escrituras. Em outra passagem, olharão para aquele a quem transpassaram. Isso é João falando. Quem transpassou o Filho do Homem foi Israel. Foi os judeus daquela primeira era. Seguindo aí, meus queridos. João capítulo 14, verso 19. Para você que infelizmente é um futurista, eu também já fui futurista por 25 anos. Eu, seu irmão em Cristo Orlando, fui futurista por quase 25 anos. Eu aprendi e tinha essa esperança de ver Jesus vir sobre uma nuvem. Então eu tive essa esperança. Assim como muitos aqui que estão comigo aqui assistindo essa live, que estão acompanhando aí, irmã Lindalva Rufino está aqui conosco, Carlos Gomes. Com certeza, todos nós aprendemos que o Filho do Homem viria sobre as nuvens, não é isso? Não é isso que nós aprendemos? Literalmente, né? Que esses olhos nossos iriam ver Jesus lá, descer nas nuvens lá em Israel, né? Nós estamos no Brasil, vamos ver Jesus vir sobre as nuvens lá em Israel, né? Então é muito interessante isso. Então, olha só o que diz aqui, ó. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Olha, meu querido, se o mundo não vai ver mais Jesus, que Jesus que eles estão esperando ver novamente? Então, nós ficamos com a tradição ou ficamos com a Bíblia? Nós ficamos com os escritos ou ficamos com o que a tradição nos diz? Então, não é interessante, meu querido, você largar toda a escritura e o evangelho para seguir uma tradição. Essa tradição, ela quer que você entenda tudo literalmente, porque é daí que eles tiram as suas riquezas. Todo líder futurista, ele precisa que você acredite que um dia, né, pode ser amanhã, pode ser depois, Jesus vai vir sobre as nuvens. E você precisa estar lá dentro. A sua salvação, meu querido, ela só pode acontecer se você estiver dentro de uma denominação. Se você não estiver dentro de uma denominação e Jesus vir sobre as nuvens, você fica. E você vai ser mais um ator daquele filme Deixados para Trás. Hollywood vai buscar você. O que você está fazendo aqui? Fiquei. Por quê? O Filho do Homem veio sobre as nuvens. Você viu? Então, meu querido, é interessante isso. Jesus está falando aqui. Então, João 14, 19, dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, entretanto, vós me vereis. Vós quem? Os discípulos aqui, né? Eles iriam passar pela morte biológica e herdaram a vida eterna. E verão. Porque eu vivo e vós, da mesma forma, vivereis. Como que Jesus, ele vive hoje? De carne e osso? Não. Ué, meu querido, se não é de carne e osso, como que eles vão viver aqui? Porque eu vivo e vós, da mesma forma, vivereis. Ué, se eles estão já vivendo de carne e osso, qual a esperança que é? Eles não entendem revelação de graça, ou não querem, né, irmão? Pois é, o problema, irmã Lindalva, é porque a tradição, ela nos cegou o entendimento. A tradição. A tradição é o mesmo espírito que tinha naquela época dos judeus, dos primórdios, né? Quando o apóstolo Paulo diz, né, lá em Coríntios, que o Deus desse século cegou o entendimento deles, porque toda vez que eles leem as lições antigas, quais lições antigas eram essas? Eram a Torá, a lei de Moisés. Então toda vez que eles liam a antiga lição, era posto sobre eles um véu que não os permitiam ver a luz do Evangelho. E esse mesmo espírito, mas não um espírito falando, né? O espírito religioso, vou colocar isso.
O espírito religioso, o espírito tradicionalista, toda vez que eles insistem em nos ensinar que nós precisamos seguir toda a Bíblia, foi colocado sobre nós uma escuridão, um véu, né? Vamos colocar um véu. E nós não enxergávamos essas verdades que nós enxergamos hoje. E isso nos faz bem diferente deles. Não que nós queremos ser diferente deles. Eles nos fazem ser diferente deles. Né? Eles querem nos fazer diferente deles. Mas para Deus, somos todos irmãos. Né? Eles têm essas diferenças porque nós temos fé para adorar a Deus em espírito e verdade e eles precisam de um templo. Porque a eles não chegou ainda a fé genuína. Porque eles precisam sentir, eles precisam apalpar, eles precisam de um local, eles precisam ver. E a fé, meu querido, não é por vista. Não é. Não é por vista. Pérola da Graça. A religião vem enganando o povo com essa falsa esperança de volta de Cristo. Eles vêm dizendo há séculos. É isso aí. Eles vêm dizendo há séculos que Jesus iria voltar, mas esse dia nunca chega e nunca chegará, porque esse dia já aconteceu em tempos passados. Aí, meu querido, isso mesmo, positivo. O Kleber Amaral, verdade, irmão, graças ao bom Deus que nós fomos libertos desse sistema fraudulento. É isso aí, irmão Kleber. O Kleber Amaral é o nosso irmão em Cristo que está aqui, né, no mesmo país que eu estou. Diga-se de passagem, no mesmo... São 2 quadras daqui para lá, eu já vou lá tomar um cafezinho na casa do nosso irmão em Cristo aqui, Kleber Amaral. Né? Já estivemos juntos, né, irmão Kleber Amaral, na mesma denominação, e o nosso amado Kleber Amaral teve aí certos problemas com a religião. Né? Não vamos entrar aqui, não precisamos abrir todo o leque, né? Mas nosso amado Kleber Amaral sentiu na pele aí o que é ser um religioso. Né? Pois é. Carlos Gomes, já estamos hipnotizados. Estávamos hipnotizados, é isso mesmo. É o hipnotismo religioso. A tradição nos cega, a tradição nos faz zumbis. Não nos possibilita de ver o que as escrituras realmente quer dizer. Né? Interessante que quando eles trazem os estudos, eles dizem assim diz as escrituras. Não. Eles só leem, mas depois eles dão o seu veredito, né? Isso não é ser justo com as escrituras. Isso é uma grande desonestidade da parte dos religiosos querer dizer aquilo que a Bíblia não diz. O Nelson Muniz dos Reis. Meus irmãos, fui pastor do sistema durante muitos anos. Tive que deletar 90% das minhas mensagens. Hoje vivo um evangelho eterno em Cristo Jesus, pois tudo já foi consumado em Cristo Jesus. Olha aí, meu querido. Olha que maravilha o testemunho do nosso irmão aqui. E esse é um testemunho, né? O testemunho, como nós ouvíamos dentro do sistema religioso, né? Mas esse é um testemunho maravilhoso. É uma coisa muito boa para se colocar para os irmãos, para eles verem que aqueles que estão anunciando mensagens como essa não são pessoas incautas, não são pessoas sem entendimento. Eu mesmo estive quase 25 anos dentro do sistema religioso. Não estou falando aqui algo que me contaram. Nós estamos aqui para combater aquilo que nos escravizou. A nossa mensagem aqui é uma mensagem para aclarar a mente das pessoas. Não é para causar divisões, não. Simplesmente você encontra o interruptor da luz e você tem aí a opção de você acender ou não o interruptor. Simples assim. Os vídeos que eu faço, as mensagens que eu trago, é somente para fazer você pensar um pouquinho, né? Olha, mas espera aí, isso que o irmão Orlando está falando aí, eu acho esse cara meio louco, meio doido, mas eu vou ver, espera aí, ele falou isso e isso em tal lugar, vou ler. É isso que faz o Espírito da graça. Fazer você pensar e sair dessa bolha que se chama religião. Graça em ação. Irmão Orlando, que bom que já tem aí próximo ao Senhor mais um irmão em graça. Não, verdade, tem bastante, viu? Tem bastante, é porque estão meio assim,
estão um pouco divididos aqui, né? Tem um aqui, outro lá em Massachusetts, outro está lá em Boston, outro está lá em Angola, mas o Espírito da Graça está alcançando essas pessoas, né? Está trazendo a libertação aqui, ó. Que é essa libertação que o homem precisa, aqui, ó. No Espírito já temos, porque o sacrifício foi perfeito, não foi? Se o sacrifício foi perfeito, se você aceita o sacrifício de Cristo, você não passará por condenação. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora já não existe nenhuma. Nenhuma é alguma? Não, nenhuma é nenhuma. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão em Cristo Jesus. Olha, meu querido, se os discípulos já falaram isso lá no século I, o que você vai receber do sistema religioso acerca da sua pessoa? Você crê que você está em Cristo? Aí eu creio. Então, se você está em Cristo, você não passará por condenação. Quem faz você passar por condenação, quem faz você pensar que vai passar por condenação, é o sistema religioso, porque eles precisam, meu querido, que você entenda que você é um réu. Ué, meu querido, se você é um réu, então o sacrifício de Cristo foi para quê? Olha só o verso 3 aqui, ó. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviou o seu próprio filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa. Por isso que eu falo, Jesus de Nazaré, ele é uma matéria pecaminosa. As pessoas se ofendem. Ah, mas você está falando que Jesus de Nazaré, ele tinha um corpo pecaminoso? Está escrito aqui. Está escrito, meu querido. Vou ler de novo. Romanos 8, verso 3, na nova tradução na linguagem de hoje. Deus fez o que a lei não pôde fazer. Graça, é isso, se chama, tá? O que a lei não pôde fazer, Deus fez. Graça. Graça, tá? Porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio filho que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Aí ele não conseguiu acabar com o pecado, né? Não conseguiu, porque o sistema religioso diz que você é pecador, né? Então aqui ele não conseguiu, então, acabar com o pecado. Tá vendo, meu querido, o que a tradição religiosa faz? Nos faz chamar as escrituras de mentirosa. Olha aí, o Carlos Gomes colocou aqui, ó. Eu fui presbítero 14 anos. Estava enganando e sendo enganado. Achava que estava certo, tudo fora de contexto. Pois é. Quem é que tem coragem para falar isso, meu querido? Quem é que tem coragem de colocar essa cara aqui, ó, nas redes sociais e dizer assim, eu estive 25 anos ensinando a enganar pessoas e automaticamente enganado, porque eu estive 25 anos dentro do sistema religioso. Tá aí o Kleber Amaral aí, ó, que não deixa eu mentir sozinho. É brincadeira. Quase 25 anos. O irmão aqui era presbítero, eu cheguei a evangelista. Um passo à frente, eu já ia me transformar um. Pois é. Olha, Neilson Munhoz dos Reis. Tem hora que penso que estou sonhando, me pego às vezes rindo sozinho. Meu Deus, como eu estava errado nas minhas mensagens. Pois é, irmão. É interessante que quando eu saí do sistema religioso, é interessante que eu até falei com a minha esposa, né? No primeiro fim de semana eu já estava olhando o horário para mim colocar o terno e gravata e ir para lá. E foi, não, pelo amor de Deus, sangue de Jesus tem poder. É o costume, né? Todo domingo, não pode faltar, né? Se você faltar um domingo, você sabe que você está em pecado, né? Aí tem aquele relatório para você passar para o seu líder, né? Por que você não veio? Aonde você estava? Foi passear, né? Só quem pode passear é os líderes. O membro não pode passear, não. O membro tem que estar lá, todos os cultos, tem que limpar a igreja, tem que fazer tudo. Não pode, não. Então, meu querido, olha, vocês que esperam ver Jesus sobre as nuvens, o mundo não mais o veria. Somente os da vida eterna. Ou seja, ao se despir do corpo físico, né? Quando você, meu irmão, porque nós que cremos que somos
eleitos, que somos filhos, nós que cremos que já somos salvos no Espírito, né? Porque o Espírito não passará por condenação mais. O que passa por condenação é isso aqui, ó. A nossa mente passa por condenação. E a minha passou 25 anos por condenação. Mas quando nós nos despirmos desse corpo, o que é despir desse corpo? Um pequeno grão, uma semente, se ela não cair na terra, se ela não morrer, ela não produz fruto. Então, se você quer ver Jesus de Nazaré, a semente, essa casca aqui, ó, esse corpo aqui, tem que ser despido. Eu não vou passar pela tribulação. Meu querido, você não vai passar por tribulação, não. A tribulação sua se chama religião. A religião é a sua tribulação. Saia dessa tribulação, meu querido. Quem passou tribulação foi os judeus da primeira era. João, na ilha de Patmos, estava passando tribulação. Eu, seu irmão, companheiro, em tribulação. Em tribulação. Quem estava passando tribulação? Todos os discípulos. A igreja que se reunia nas casas passaram pela tribulação. Agora, se eles passaram por tribulação, que foram os mártires da igreja viva do Cristo, aí você aí, né, não quer passar pela tribulação. Quer dizer, você é melhor do que os discípulos, né? Meu querido, todos nós vamos passar pela morte. Infelizmente, meu querido. Nós não temos medo da morte. A morte vai vir para todos. Isso é lógico, é científico, é bíblico. O homem está destinado a morrer. Ninguém quer morrer, mas quer ir para o céu. Então você não vai ver a Deus por quê? Porque o mundo, Jesus falou, o mundo não me verá mais. Ué, se o mundo não vai ver Jesus mais, você está esperando ver Jesus sobre as nuvens? 1 de João, capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Naquela época, hein, dos discípulos, hein? E ainda, mas para ser filho de Deus hoje, você tem que passar pelas águas, tem que tomar um banho de piscina. Tem que ser membro de uma denominação, tem que pagar o dízimo, principalmente o dízimo, hein? Porque o dízimo agora também ele é mais poderoso do que o sangue de Cristo. É ele que salva. Se você não der o dízimo, você é pecador, você vai para o inferno. Então eles colocaram o dízimo acima do sacrifício de Cristo. É isso que o sistema religioso faz. É uma grande apelação, né? Eles apelam demais. E para o incauto que não conhece as escrituras, fica no terror, né? Tem medo. Eles dizem que para você ser filho de Deus, você tem que passar por um trabalho, você tem que passar por uma denominação, você tem que se cadastrar em um hall de membros, você tem que fazer um monte de coisa para ser filho. Mas aqui já diz, ó, João, lá no primeiro século, 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Olha, meu querido, eles não sabiam qual era a forma que eles iriam ter. Haveremos de ser. Todavia, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Ué, meu querido, se ele se manifestar, eles serão semelhante a ele, então não é carne, né? Não é carne e sangue. Então Jesus não vai se manifestar carne e sangue mais, né? Porque eles já são carne e sangue. Aqui está dizendo, ó, o João está dizendo. Quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Ele é o quê? Carne e sangue? Não. Eles vão ser como ele é. Ele é o quê? Espírito. Corpo glorificado. É isso que nós seremos. Corpo glorificado. Porque já somos carne, meu querido. Como é que nós vamos ver Jesus vindo de carne e sangue? Se quando ele se manifestar, seremos igual a ele? Então, não é físico, ok? A vinda de Jesus nunca foi física, pois se os discípulos já viviam dessa forma, porém, a promessa é ser como o Cristo ressuscitado é. Como ele é? Deus, Espírito. Lindalva Rufino, eles mandam o povo para o inferno. É só não dar o dízimo, você vai para o inferno. Ó, o irmão Pérola da Graça colocou aqui, ó. Paulo passou pela tribulação, 2 de Coríntios 1,8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Não, isso, você não pode colocar isso aqui, irmão Wilson. Ó, aí você... Não pode, irmão. Você ofende os teólogos assim. Você vai ofender os teólogos. Depois vai falar que é eu.
Está usando aqui a minha página no Facebook para falar essas coisas aqui. Mas vamos ler? Vamos ler. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. E eles estão esperando outra tribulação. Né? Quantas tribulações há? Jesus de Nazaré falou assim, ó, não houve nenhuma como esta e nem haverá outra. Mas eles estão esperando, né? Deixa eles esperar, né? Que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos, olha, os discípulos, Paulo, que teve um encontro com Cristo no terceiro céu, estava se desesperando. Imagina, meu querido, nós que nunca andamos com Jesus de Nazaré, se fosse uma tribulação nos dias de hoje, ai, 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 né? Aí tem que correr para a igreja mesmo, né? Lucas capítulo 17, verso 20. Olha aí. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de forma visível. Aí eles vão dizer assim, mas aí está falando do reino. Ué, meu querido, e Jesus ele vem como juiz, ele vem da onde? Não é do reino? Ou ele está vindo de Marte? Está vindo de Júpiter? É o reino dele. Ele viria com o seu reino para julgar. Então, vem de modo visível. Verso 21. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. E quando ele usa essa expressão entre vocês, é porque o reino era o próprio Deus manifestado em carne. Entre vocês. Jesus de Nazaré estava entre vocês. Hoje ele não está entre, ele está em nós. Em nós. E se você crê que Jesus está em você, como que você espera Jesus voltar? Ou seja, ele vai sair de você para voltar para você? Quá, quá. 22. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem. Mas não verão. Mas não verão. Mas não verão. Se eles não viriam, meu querido. 23. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los. 24. Pois o Filho do Homem, no seu dia, será como. Não é um relâmpago, é como um relâmpago. Que quer dizer juízo. Um juízo rápido, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Aí eles esperam um relâmpago, né? Literalmente. O sistema religioso só nos ensinou a entender a Bíblia literalmente. O sistema religioso nunca nos ensinou que entre os judeus havia uma comunicação figurativa. O sistema religioso nunca nos ensinou que vir sobre as nuvens não é literal, é uma forma, uma expressão que quer trazer juízo contra uma nação, contra um povo, contra um reinado. É isso que nós vamos ver aqui, ó. Os discípulos perguntaram a Jesus: quando se dará essas coisas? Que coisas? Do Filho do Homem vir sobre as nuvens, vir como um relâmpago. Então os discípulos perguntaram a Jesus: quando se dará essas coisas? Veja o tempo que Jesus vai falar aqui, ó. O tempo do acontecimento na sequência do texto, hein? Não estou saindo do contexto aqui não, é na sequência do texto, o qual já lemos lá no começo, né? E nós vamos ler de novo aqui, ó. Lucas 17, 37. Onde, Senhor? Onde? Perguntaram eles. E Jesus de Nazaré respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Na Almeida Antiga, 1848, não aparece a palavra abutre, porque no original é a palavra águias. Vocês sabem que o símbolo do exército romano tem uma águia. E esta águia, ela veio sobre os cadáveres. Os cadáveres era o povo judeu, que eles vieram como ave de rapina. Eles vieram sobre eles, rápidos. Então, esse foi o comentário que fizeram em um dos vídeos que eu postei no meu canal, Removendo o Véu Mosaico.
O comentário que me fizeram foi esse. Ó. Mostre o nome de alguém que viu Jesus vindo sobre uma nuvem no ano 70 DC. É isso que ele pediu para mim. Vamos lá. Não tem nenhum escrito depois do ano 70 mais. Nenhum escrito bíblico mais. Acabou. Tudo se cumpriu em Cristo. Então, ou seja, eles querem ver Jesus como homem outra vez. Eles querem que Deus dê o jeitinho dele lá e se reencarne de novo. Reencarnação, né? Os espíritas, né? Do Allan Kardec. A teoria de Allan Kardec. Tem que se reencarnar de novo. Né? Só para satisfazer o ego do futurista, né? Ou seja, eles querem ver Jesus como homem outra vez, então eu farei também uma pergunta. Quem viu Deus e seguiu vivo? Nós lemos lá, né? Moisés, né? Quem poderia ver Deus e seguir vivo? Para contar como mostramos no começo, né? Para mostrar. Ah, eu vi Deus, é assim, assim, assim. Quem viu Deus? Ninguém, né? Ou melhor, quem viu Deus cavalgando em uma nuvem ligeira? Porque se está escrito na Bíblia que o próprio profeta Isaías, a não ser que Isaías, né? A não ser que o profeta Isaías não estava legal da cabeça, estava num jejum de 40 dias e 40 noites, viu algumas coisas, né? Porque você sabe que uma pessoa com muita fome vê coisas, né? Se você ficar 24 horas sem comer alguma coisa, você já começa a imaginar que algumas coisas ali é de comer, né? Come mato, come... Um dia que você ficar sem comer, você já fica meio ruinzinho, né? Imagine 40 dias e 40 noites, né? Então, será que Isaías estava vendo coisas quando ele escreveu isso aqui? Isaías 19, capítulo 19, verso 1. Profecia acerca do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando. Pocotó, 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 pocotó. Em uma nuvem. Literalmente, né? Porque tudo é literal, né? Numa nuvem ligeira. E entra no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele. E o coração dos egípcios derreterá dentro de si. É literal, meu querido. O coração deles vão derreter também. Nuvem. Deus vindo na nuvem, é literal. O coração dos egípcios vai derreter mesmo literalmente. Tudo é literal. Tudo é literal. Né? Verso 2. Incitarei, né? Incitarei egípcios contra egípcios, ou seja, o Senhor, ele está vindo aqui em juízo contra o Egito. Ele vai agir aqui com a sua ira. Né? Ele vai colocar egípcios contra egípcios. E cada um pelejará contra o seu irmão. E cada um contra o seu próximo. Cidade contra cidade, reino contra reino. Isso aqui, meu querido, basicamente isso aqui se repetiu lá no ano 70 DC. Da mesma forma. Com algumas coisas aqui a tirar, mas da mesma forma. Então, meu querido, seguindo aí. Ezequiel capítulo 30, verso 3. Só para você entender que vir sobre as nuvens sempre foi juízo de Deus. Sempre foi. Ezequiel 30, capítulo 30, verso 3. Porque perto está o dia. Sim, perto está o dia do Senhor. Dia de nuvens, juízo. Dia de nuvens será, dia de juízo será. Né? Vou fazer uma tradução aqui. Né? O tempo das nações, verso 14. E assolarei a Patros, e porei fogo a Zoã, e executarei juízos em Tebás. Juízos, nuvens, dias de nuvens, dias de escuridão, dias de densa escuridão, dia de juízo de Deus. Então, a expressão que Jesus de Nazaré passou a Caifás, quando ele foi julgado lá no Sinédrio, ele disse, teus olhos verá o Filho do Homem, já não mais como era antes, como carne e sangue, né? Mas o próprio Deus trazer juízo, vir sobre as nuvens, sobre vocês. Caifás não aceitou, porque a ele, Caifás e aos demais, que não deram crédito à pregação do Messias, porque
o Messias deu a ordem aos discípulos para ir a todo mundo e pregar o evangelho. O apóstolo Paulo mesmo disse que todo o povo recebeu o evangelho. Toda criatura debaixo do céu ouviu a mensagem. Quem deu crédito à mensagem foram salvos. Salvos do quê? Da grande tribulação. E quem não deu crédito à pregação? Foram condenados. Condenados a quê? Ao juízo, à tribulação. É isso que diz as Escrituras. Agora você espera Jesus vir de carne e sangue? Então você está seguindo uma tradição religiosa. Você não está seguindo o que as Escrituras dizem. E você precisa entender a linguagem figurativa dos judeus. Eu já falei em outras oportunidades aqui. Eu vi um vídeo lá na Bahia. Se tem algum irmão da Bahia aí que possa dar um respaldo aí, tem um local lá, um local que eles falam um linguajar, que é uma gíria, né, muito forte, que só entendem quem é de lá. Se vai um mineiro para lá, eles começam a falar puxando a gíria mesmo deles, né, que é um vocábulo que eles usam, não entende nada. Precisa de um tradutor. Você imagina, meu querido, dentro do Brasil, você tem pessoas que falam linguagens diferenciadas? Você imagine lá, nos judeus, todos eles aprenderam a ter essa comunicação. Existiu sempre, desde o Gênesis. Você pode acompanhar lá o sonho de José. Ele não falou expressamente pai e mãe. Ele falou: a lua e o sol se prostrará sobre mim. Aconteceu ou não aconteceu? Quem se prostrou aos pés de José quando ele se tornou governador do Egito? Foi o sol e a lua? Não, foi os seus pais. Porque os seus pais representavam a autoridade família, autoridade da casa. Seus irmãos foram apresentados como moios de trigo. E no segundo sonho, eles foram apresentados como estrelas. As estrelas se prostraram diante de José quando ele se pôs como governador? Não. Quem se prostrou? Os irmãos. E quando ele diz: o sol, a lua e as estrelas se prostrarão contra mim, o que o texto nos leva a entender? Que os pais de José entenderam o significado do sonho. Por isso que eles falaram assim: como que você pode dizer que eu e sua mãe vai nos prostrar diante de vocês? Isso é um insulto. Não, meu querido, porque os judeus se comunicavam assim. E eu encerro aqui lendo Sofonias, só para dar uma endosada aqui na linguagem de figura, que vir sobre as nuvens é trazer juízo sobre um povo, uma nação, um rei. Olha aí, Sofonias, capítulo 1, verso 14. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. Esse perto aqui, meu querido, não é o perto do sistema religioso. Perto do sistema religioso dos futuristas é 2000 anos, né? Aqui perto, para eles, estavam perto mesmo, tá? Aqui, se você ler o contexto aqui, estava perto mesmo. Não é 2000 anos, não. E se apressa muito. Se apressa muito. Eila, amarga é a voz do dia do Senhor. Clama ali o homem poderoso. Verso 15. Aquele dia é dia de indignação, dia de tribulação, que é o que os discípulos passaram naquela era, né? E que o sistema religioso ensina que nós vamos passar. Coitado deles, né? E de angústia. Dia de alvoroço. O apóstolo Paulo mesmo, como colocou o nosso irmão Wilson aí, ele se sentiu alvoroçado, se sentiu aterrorizado. Não é isso que nosso irmão Wilson colocou aí? Porque eles estavam passando a tribulação, né? Alvoroço, assolação, dias de trevas. Trevas aqui, meu querido, é falta de conhecimento também, pode ser conhecimento também, né? Dias de trevas, perseguição, tudo isso. E de escuridão, dia de nuvens
juízo e de densas trevas. Então, meu querido, é isso que eu quis trazer para os amados aqui, respondendo aí um comentário que me fizeram em um dos vídeos que eu postei. Irmão Orlando, mostre para mim o nome de alguém que viu Jesus vindo em uma nuvem no ano 70. Então, eu respondo com outra pergunta. Mostre para mim alguém que viu Deus cavalgando em uma nuvem. Pronto. Então fica esse desafio aí, né? Eu não tenho como dizer para você que alguém viu Jesus cavalgando em uma nuvem, descendo sobre a nuvem. Até porque não foi dessa forma que ele veio. Foi em forma de juízo, em forma espiritual. Ele usou essa linguagem de figura, vir sobre as nuvens, que ele ia usar um exército. E usou o exército. Assim como Deus sempre efetuou juízo contra uma nação através da mão de um rei. Podemos colocar aqui o exemplo do rei do Egito. O povo ficou cativo 450 anos. Podemos usar também que Deus usou a espada de Nabucodonosor. Sim ou não? Claro. Para trazer juízo contra quem? Contra Israel. Israel sempre passou pela mão do Criador, meu querido. Pense em um povo duro de coração. E Deus ali, ó. Toma chibatada neles. E, por último, Deus usou a mão do general Tito para trazer juízo contra Israel no ano 70 DC. Densas trevas, dias de nuvens, dias de escuridão. Amém, meus queridos? Então, Deus ele sempre usou exércitos de outras nações para trazer juízo contra Israel. E isso foi o que aconteceu. É isso aí. Ficamos por aqui, meu querido. Abraço a todos e até a próxima, querendo Deus. Amém?